E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, esse é o primeiro vídeo pro meu canal. Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem falado no meu coração, que é: não negligencie a sua oração. Eu queria compartilhar com vocês sobre a importância da oração, algo que Deus tem falado muito comigo e eu creio que vai edificar a vida de vocês. Nós temos a oração como uma ferramenta extraordinária que Deus nos ensina para nós conversarmos com Deus, para falarmos com Deus, se abrirmos com Ele, criarmos intimidade com o nosso Pai. Você vai ver a importância da oração quando Jesus, no livro de Mateus capítulo 26, naqueles momentos que antecedem a sua crucificação, ele vai até o Getsemane, ele leva 3 discípulos com ele, um deles é Pedro. E ele pede para que aqueles discípulos vigiem por um momento, enquanto ele se separa para poder estar orando. E a Bíblia vai dizer, depois vocês podem estar lendo, que a alma de Jesus ela se encontra amargurada. Jesus estava amargurado, com a alma triste, porque ele sabia do que ia acontecer, né? Ele sabia que ele seria entregue e seria crucificado pelos nossos pecados. E ele, ao invés dele reclamar, ao invés dele mesmo murmurar, ao invés dele reclamar com os discípulos, fala: poxa, vai acontecer isso, o que eu faço agora? Porque ele sabia que isso ia angustiar ainda mais os discípulos, que não conseguiam entender o porquê dele ser crucificado. Você vai ver que Pedro, por exemplo, quando Judas entrega Jesus, ele corta a orelha de Malco, e aí você vê que eles não entendiam o propósito ainda. E Jesus, ele, em vez de ele se reclamar e murmurar, ele vai, se separa e ele ora, ele fala com Deus, né? Ele clama a Deus, porque ele sabia que o único que tinha autoridade, que tinha resposta para o que ele precisava, o único que ele poderia desabafar naquele momento era Deus. E isso que nós precisamos entender. Quantas vezes nós negligenciamos a oração, quantas vezes nós, ao invés de desabafarmos com Deus, de falarmos para Deus o nosso problema, nós desabafamos para pessoas que às vezes nós não sabemos, só querem o nosso mal, ou só querem ter o prazer de saber que existem pessoas piores do que ela. Você precisa criar esse hábito de orar, de falar com Deus. Ele tem a solução para tudo em nossas vidas. Ele quer criar um relacionamento de intimidade com você. Ele nos ensina essa grande lição. Nós precisamos procurar quem vai solucionar nossos problemas. Precisamos procurar quem tem a solução para tudo em nossas vidas. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele conhece teu coração, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe do que você precisa, Ele é o teu provedor. Então fale com Deus, ore mais a Deus. Nós temos o hábito de orar pouco. Eu falo por mim também, quando nós precisávamos conversar com Deus em todo o tempo e para tudo em nossa vida. Às vezes decisões que nós tomamos erradas, nós poderíamos ter evitado de que algo ruim acontecesse em nossa vida se nós tivéssemos pedido a direção de Deus, por exemplo. Quando nós andamos na rua, nós precisamos conversar com Deus. Quando nós acordamos de manhã, nós precisamos agradecer a Deus pela nossa manhã. Nós precisamos se reunir com a nossa família para poder orar. Nós precisamos pedir a direção de Deus para tudo que nós vamos fazer, porque Deus ele tem solução para tudo. Quando você quer fazer algo, por exemplo, você ainda é criança, o que você faz? Você pergunta ao seu pai, teu pai ele te direciona, ele te autoriza a fazer ou não. Ele diz para você se é certo ou se é errado o que você quer fazer. É assim o nosso relacionamento com Deus. Deus ele tem sempre a solução para o que nós queremos, ele tem sempre o melhor caminho para o que nós queremos fazer, ele tem sempre o melhor caminho para nossas vidas. E se você conversar com ele, certamente o que você pode ganhar é a direção correta para a tua vida. Na dificuldade, Jesus orou. Na hora do momento ruim, na hora do aperto, quando Jesus se sentiu amargurado, o próprio Jesus se sentiu amargurado. Olha só, quanto mais nós não nos sentiríamos. Ele orou, ele falou com Deus, ele pediu a direção de Deus. E a oração, ela vai criar entre você e Deus um vínculo, um relacionamento de intimidade, de sensibilidade à voz de Deus, de sensibilidade à direção que Deus tem para a sua vida. Então você precisa criar esse hábito, você precisa criar essa rotina de estar conversando com seu pai. Qual é o filho que não tem um relacionamento íntimo com o pai? Se você for analisar, por exemplo, eu falo por experiência própria, por um tempo da minha vida eu me vi afastado do Evangelho. E eu, durante esse período, eu tive um relacionamento muito difícil com meu pai, eu fiquei meio rebelde. E eu vivia dentro da casa do meu pai, eu morava com os meus pais, mas eu não falava com eles.
Eu entrava em casa e não falava com meu pai não falava comigo também. E aquele clima era chato, era pesado. Porque era como se fossem duas pessoas estranhas dentro de casa. Eu não tinha intimidade com meu pai. E hoje, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento. E a gente se dá muito bem. Eu amo meu pai de coração. O nosso relacionamento, ele é muito melhor do que antes. Porque a gente tem intimidade. A intimidade que eu criei com ele hoje faz com que o nosso carinho, o amor que nós temos um pelo outro, a admiração, ela crescesse, o companheirismo crescesse, a amizade crescesse ainda mais. Então você precisa ser assim com Deus, criar essa amizade, criar esse vínculo com Deus, para que Ele possa ser íntimo contigo, ser um com você. O salmista, ele vai dizer no Salmo 42 que a minha alma ela anseia por Deus, né? A minha alma ela anseia, a nossa alma anseia pela presença de Deus, a nossa alma anseia por estar com Ele, por ter a direção dEle, por poder ouvir a voz de Deus, por ser sensível ao que Ele quer falar conosco, ao que Ele quer falar no nosso coração. A oração é o maior meio, é um dos maiores meios, de comunicação que você tem com o seu Pai. Você precisa conversar com Ele, né? Você precisa se abrir para Ele, você precisa falar para Ele: Deus, essas são as minhas dificuldades, eu não tenho o hábito de orar, de falar sempre contigo. Senhor, eu não consigo mudar determinada área da minha vida. Senhor, me ajuda nessa decisão que eu tenho que tomar. Senhor, as coisas estão difíceis no meu trabalho, na minha faculdade, no meio da minha família. Senhor, ajuda a resgatar meu irmão, a ser luz, a ser bênção na vida dos meus amigos. Tudo que você necessita, tudo que você precisa, toda a direção que você tem que tomar na sua vida está na direção que Ele tem para você. O que nós precisamos é criar uma rotina de oração, né? O que nós precisamos é criar o hábito de orar. Como assim, Rodrigo? Eu vi uma pesquisa uma vez que dizia que o ser humano ele demora pelo menos 30 dias, um mês, para poder criar uma rotina. Como assim? Por exemplo, se você não tem o hábito de correr, se você não costuma correr, você quer começar a praticar exercícios. Se você não criar o hábito durante um mês de praticar esse exercício que é correr, você não vai conseguir ter uma rotina. Você vai correr um dia, você vai correr o outro, e aí no primeiro cansaço, no primeiro desânimo você vai parar. Mas se você durante um mês se mantiver firme, olha, eu vou correr hoje, vou correr quarta, vou correr sexta, e toda semana você fazer disso uma rotina, daqui a um mês você vai fazer automaticamente, você vai sentir falta de correr, então você não vai conseguir mais parar. Por quê? Você criou um hábito. Assim é a oração, você precisa criar o hábito de, ao acordar, antes de tudo, falar com Deus no seu trabalho, na hora do almoço, você orar a Deus, você agradecer a Deus pelo seu elemento, pelo seu dia. Você, às vezes, largar o que você está fazendo, um minutinho orar com a sua família, orar com a sua esposa, com seus filhos, porque assim você vai estar trazendo intimidade com Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Criar uma rotina de oração não é fácil para ninguém, eu entendo isso. Os próprios discípulos tiveram essa dificuldade. Você vai ver que Jesus, como eu falei aqui do Getsemane, quando ele termina de orar, ele volta, os discípulos vão estar dormindo. Jesus vai chamar a atenção deles e falar: olha só, vocês não conseguem orar por uma hora sequer. Jesus vai dizer: vocês precisam vigiar e orar para que vocês não sejam tentados. Então a oração vai ser uma arma poderosíssima nossa, contra a tentação, contra o pecado. Vai ser uma arma poderosíssima que Deus ele nos ensinou, de nós resistirmos às tentações do inimigo, às investidas dele contra nossas vidas. Eu falei da dificuldade de você criar uma rotina. É como um relacionamento entre duas pessoas que não se conhecem, duas pessoas que são amigas íntimas. Por exemplo, se um amigo seu apresentou uma pessoa que você conheceu naquele momento, você vai conversar com ela, você vai se apresentar e vocês vão conversar por um breve momento e depois o assunto vai acabar, porque vocês não têm o hábito de conversar, vocês não se conhecem, você não tem intimidade um com o outro. Agora você vai reparar numa conversa entre duas pessoas que sempre se falam, que são amigas há bastante tempo, que têm intimidade uma com a outra. Eu cito como exemplo aqui um casal de amigos que eu tenho. Quando nós nos encontramos, a minha esposa ela passa horas e horas e horas e horas conversando com ela, e o assunto não acaba nunca, porque elas têm intimidade uma com a outra. Se você deixar, elas vão conversar a ponto de nem verem o tempo passar. Por quê? Intimidade. Elas construíram isso ao longo do tempo. Elas têm intimidade uma com a outra porque elas conversam, elas têm o hábito de falar uma com a outra. Assim você precisa ser com Deus. Ore a Deus, coloque o seu papo em dia com Ele, coloque a sua intimidade em dia com Ele. Fala para Ele, como eu disse aqui, qual é a sua necessidade, o que você tem dificuldade.
Senhor, me ajuda nisso, eu não consigo criar essa rotina. E Deus certamente ele estará ouvindo a sua oração, porque Deus ele ouve. A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito, em seus efeitos, ela tem muito efeito. Quando você ora, Deus ele é fiel para poder ouvir a sua oração e atender aquilo que você tem pedido. Ele sabe o que é melhor para você, ele quer criar essa intimidade com você. Mas o primeiro passo, a atitude principal, precisa ser sua. Você precisa dar o primeiro passo de criar essa rotina, você precisa criar uma intimidade com seu pai. O filho, ele não pode deixar de ter intimidade com o pai. Não existe um filho que não tem intimidade com o próprio pai. Então você precisa fazer da oração um hábito na sua vida. Porque Deus ele vai sempre ter resposta para tudo na sua vida. Tudo que você precisa está em Deus, está na direção dele. Você vai ver que grandes atitudes ou grandes respostas para grandes homens da Bíblia vieram depois de uma oração, né? Ezequias, por exemplo, a Bíblia vai dizer que depois da sentença que ele recebe do profeta, ele vira a sua cabeça para a parede, ele vira para a parede e ele chora, e ele ora a Deus, e aí Deus ele manda o profeta voltar e rever a sentença que ele tinha feito. Você vai ver a história de Salomão, todo mundo conhece. Quando Salomão ele constrói o templo do Senhor, ele faz os sacrifícios a Deus, ele oferece todo o sacrifício para Deus. Deus vai aparecer para Salomão em sonho e vai falar: Salomão, eu ouvi a sua oração. Ou seja, você precisa ter esse hábito de orar para que Deus ele possa se relacionar com você de forma mais íntima. Esse é o único risco que você vai ter de orar mais a Deus, de ter o hábito de orar a Deus. É criar mais intimidade com Ele. E quem é que não quer ter mais intimidade com o Pai? E esse é meu vídeo, eu espero que tenha edificado a sua vida. Essa é uma mensagem que Deus tem falado no meu coração, em primeiro lugar. A notícia está passando para vocês. Se edificou a sua vida, eu vou te pedir para poder estar dando um joinha no nosso vídeo, para estar se inscrevendo no nosso canal. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço da nossa página no Facebook, para que você possa estar curtindo também. Nós temos diversos conteúdos voltados para o público evangélico lá, mensagens. Envie esse vídeo para o seu amigo, marca aquela galera da igreja, para que eles possam também ser edificados, assim como edificou minha vida, assim como edificou a sua. E até o próximo vídeo, galera.